lá, começando, né? Durante esse primeira unidade que a gente viu aí, né? Por diversas vezes a gente falou sobre novas formas, né, de organizar o trabalho. E o que que acontece? Essas novas formas de organização do trabalho, elas, como já foi dito, né, elas surgiram de acordo com a necessidade, né, e com a emergência do sistema que veio sendo adotado no nosso cotidiano, né, que é um sistema de produção flexível. Nesse caso, isso implicou em uma série de transformações, né, nas estratégias de produção das organizações, que vieram contrastar com o modelo até então hegemônico, né, de produção em massa. Tá? A produção flexível, gente, trouxe novas premissas envolvendo um modo mais flexível de organização, né? Um modo flexível de organizar os trabalhadores, com uma gestão mais participativa, de certa forma, um maior poder de decisão dos funcionários, né, em relação aos diversos processos, diversos procedimentos dentro de uma empresa, né, e aí foram vendo, né, algumas necessidades, como treinamentos contínuos, né, demandas por funcionários proativos, polivalentes, né, que faz mais de uma função aí, que conseguem se dar bem em mais de um, né, ramo, ok? Aqueles, né, que resolvem problemas e aprendem com erros, além de equipamentos e fábricas mais flexíveis, né? Também, gente, o que a gente viu nesses tempos aí? Que a forma de contratação dos trabalhadores, né, ela teve certas alterações, né, gente? Com essa reforma, né, do direito do trabalho aí, que a gente até está vendo na outra disciplina, né? Houveram algumas mudanças, né? E aí, a questão daquele emprego formal, aquele emprego por prazo indeterminado, em tempo integral, a gente está vendo que, primeiro, não está existindo tantas mais possibilidades com o emprego dessa forma. Muitas empresas têm optado por contratação de terceirizados, né? E como que funciona esse terceirizado? E esse terceirizado funciona através de pessoas jurídicas, que a gente pode chamar de pejotização dos trabalhadores, né? Ou seja, a empresa exige que o trabalhador passe a ter um CNPJ. Qual que é a economia da empresa? A economia da empresa é que ela não gasta com 13º, ela não gasta com férias, né? Ela só vai pagar o que o trabalhador efetivamente produziu. Não tem que se falar em recolhimento, né, dos encargos sociais, ok? E olha só que interessante, gente. Para o trabalhador, de certa forma, foi ruim. Foi ruim. Por quê? Ele deixou de ter alguns benefícios que ele tinha anteriormente, né? Como eu disse aqui, 13º, férias, dentre outros, né? Salário em dia, tudo certinho, né? O cara podia deixar de trabalhar, ainda recebia e tal. Só que agora não, né? Agora, com essa pejotização, é necessário que ele trabalhe, senão não recebe. Mas, tirando esse lado ruim para o empregado, houve também certos pontos positivos, né? Como esse empregado agora, que é, né, contratado através de CNPJ, que ele teve que constituir uma empresa para isso, ele passou a poder trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, né? Ele passou a ter direito de ganhar mais, ele não fica mais preso
aquele salário que destinado, né, pelo empregador, ok? Então, ele pode trabalhar para mais gente, não existe mais aquela, vamos colocar assim, o princípio da exclusividade, né? Ele fica livre aí para prestar serviço para quem ele quiser, ok? Então, assim, essa foi uma forma de contratação, tá? E aí, o que que a gente vê? A gente vê o declínio, né, do emprego formal, como eu tinha falado anteriormente. Alguns estudiosos, né, eles têm discutido muito essa mudança ocorrida na organização do trabalho, considerando separadamente manifestação qualitativa funcional e quantitativa numérica, tá, gente? A flexibilidade, ela refere-se a uma variedade de formas que o trabalho pode ser organizado, né? Formas onde os empregadores podem, né, utilizar visando conquistar envolvimento do empregado, desenvolver potencialidade, como a gente já disse, desfrutar melhor das competências técnicas interpessoais e a flexibilidade numérica, ela vai retratar a diminuição dos obstáculos legais para a contratação e também das garantias sociais dos trabalhadores, o que possibilita a ampliação das possibilidades oferecidas aos empregadores para a contratação de seus funcionários. Né, gente? Então, olha só, a gente teve essa questão de flexibilidade, o trabalhador facilitou para que ele prestasse o serviço, né? Diminuindo, assim, os encargos da empresa, quanto para a empresa também, empregador, empresa que está contratando o serviço, ela reduziu seus encargos e conseguiu aí, né, novo fôlego para continuar essa sobrevida, né? No entanto, gente, surgiram, né, durante esse período, mecanismos mais associados às estratégias de gestão de pessoas, com o fim de despertar os funcionários para um maior envolvimento com o trabalho realizado, né? Onde a gente pode citar o sistema de gestão participativa, né? O enriquecimento de cargos, o revezamento por funções ou postos de trabalho, equipes autogerenciáveis e descentralização organizacional, ciclos de controle de qualidade e processos de melhoria contínua, né? No entanto, quanto a essa, a esse mecanismo, né, existem algumas controvérsias, porque existe, de alguns estudiosos, uma visão idealista e otimista, tá? Onde eles comentam que frente à nova realidade da configuração do trabalho, né, os bem-sucedidos serão os indivíduos polivalentes, dinâmicos, empreendedores, gerentes da própria carreira e que estes trabalharão usando tecnologia, inclusive trabalho em casa. Eu acho que essa questão que a gente passou, né, tá, se Deus quiser, tá no finalzinho aí, a questão da pandemia, eu acho que ela retrata muito bem essa situação, né? Muitas empresas optaram por, primeiro, elas não tinham opção, né? O empregado teve que trabalhar de casa, né? Então, elas, acredito eu, que muitas empresas viram o quão interessante é esse empregado trabalhar de casa, né? Porque houve redução de despesa, né, gente? Vamos pensar, vocês como administradores e como gestores, há redução de despesa da empresa, né? A empresa vai reduzir aí consumo de água, consumo de luz, né? Se paga aluguel aí, não tem jeito de reduzir, né? Porque o aluguel é um valor para utilização do imóvel, mas você pode reduzir o tamanho, né, desse imóvel para pagar menos. Então, assim, são N fatores. Houve, de certa forma, aí, uma redução no gasto de vale transporte, né? Então, isso para a empresa
pelo menos 94% por empregado, né? De despesa de transporte por empregado, ela economizou, né? Então, assim, esses são alguns fatores, entre inúmeros, né, que vieram a beneficiar as empresas, né, ajudar que elas passassem por essa crise, e mesmo assim, só em Belo Horizonte, mais de 13 mil empresas encerraram suas atividades, né, gente? Mas eu acho que essa flexibilização do trabalho, ela foi, pode ser muito bem visualizada, né, nesse contexto que a gente passou. Porque, primeiro, houve flexibilização da forma de trabalho, né, trabalho em casa. Depois, flexibilização do horário de trabalho, né, além das demissões que houveram, mas os empregados que foram demitidos, né, alguns se deslocaram para outros setores, outros criaram sua nova empresa. Está comprovado que surgiram, não me lembro agora o certo, o número de microempresas que surgiram no decorrer dessa pandemia, né? Então, assim, a questão da flexibilidade de empregos, eu acho que ela está bem visível, está bem latente aí com esse ocorrido da pandemia, né? É, bom, outro ponto que a gente deve falar também, que foi uma flexibilidade, né, com o crescimento de empregos alternativos, tá, gente? É, essa flexibilidade, ela tem sido compreendida como uma diversificação das formas de contratação dos trabalhadores pelos empregadores, né, com o declínio da forma padrão de emprego, né, aquilo que a gente já vem falando há algum tempo sobre, pelo menos na outra matéria lá, a gente já estudou prazo determinado, prazo indeterminado, né, era muito comum no Brasil que fosse verificado ao empregado, né, a forma de contratação por prazo indeterminado, ou seja, com prazo indeterminado aqui, estou garantido, entre aspas, né, essa garantia é entre aspas, porque ninguém é insubstituível, né, mesmo sendo um excelente profissional, ninguém é substituível, ok? Então, com essas alterações, surgiu, né, essa possibilidade de flexibilização de empregos alternativos, né? O que eu já venho falando aqui, tá? Além disso, a gente teve algumas flexibilizações, né? É, tipo assim, como eu estava falando, uma das flexibilizações que veio foi a flexibilização do tempo principal, né? Esquema em que o empregado tem autonomia para chegar mais cedo ou mais tarde no trabalho. No caso, o empregado nem chegava, né? Ele trabalhava de casa, ele cumpria suas funções de casa, né? Então, ele fazia as atividades de casa, o empregador não tinha sequer controle, não tem ainda sequer controle do horário que ele trabalhava. Se o melhor horário para ele trabalhar era de madrugada, trabalhava de madrugada e entregava o serviço, né? Lógico que muitos empregadores começaram a marcar ali horário de reuniões, né, dentre outras coisas durante o período de trabalho, ok? Depois a gente teve a flexibilização com a redução de carga horária, né? Então, assim, lógico, qual que era o intuito da carga horária? Era reduzir o custo para a empresa, porque ao mesmo tempo que reduzia carga horária, reduzia salário, né? A gente vai começar a falar de salário na outra disciplina, vocês vão entender o que eu estou falando, ok? É, E aí o que acontece? Desde que o empregado, né, completasse a jornada de trabalho estabelecida e atividade determinada, e ele não precisava de ter tanta é, rigidez no seu horário de trabalho, ok? É, houve também, né, questão
implantação aí, como eu falei, do teletrabalho, de contratos de termo fixado, que são aqueles contratos, né, onde o empregador contrata determinado empregado para trabalhar determinado tempo, né? Então, assim, ele é por prazo determinado para determinada atividade, bem como também várias consultorias que foram surgindo, né? Entre elas aí que a gente pode destacar essas consultorias de saúde aí que vieram para ajudar várias instituições, várias escolas a se adequar aos protocolos aí de saúde, né? Então, vieram várias consultorias de saúde nesse sentido, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Bom, e aí, não tem como a gente, apesar que eu já falei um pouquinho, a gente continuar falando sobre a, esses, essa alternativa, né, encontrada para o trabalho, né, esse trabalho, não vamos dizer precário, porque não é um trabalho precário, mas é um trabalho flexibilizado, encontrado tanto pela empresa quanto pelos empregados, né. É, algumas desvantagens que a gente tem, né, porque foi por imposição, né, algo que foi imposto a eles, houve redução salarial, né, é, oportunidade de crescimento dentro da empresa e da carreira, de benefícios, ela diminuiu, né, ela é menor, ela não existe, né, em alguns casos. Insegurança, porque, de certa forma, o empregado, mesmo que fosse uma segurança fictícia, ele tinha uma determinada segurança, né, para fazer seus planos de futuro. É, outra desvantagem, houve perda de direitos, né, de proteções legais e redução dos movimentos trabalhistas, né, com essa flexibilização, não tem como permanecer com esses movimentos trabalhistas, né. Por outro lado, a gente tem algumas vantagens, né, diminuição do estresse, ou seja, a pessoa vai trabalhar na hora que ela quer, né, do jeito que ela quer, sem pressão, entre aspas, né, às vezes a empresa ainda pressiona um pouco, mas ela é dona de si, né, ela determina o horário de trabalho. Equilíbrio entre trabalho e família, essa questão de trabalhar em casa, eu acho que pôde controlar, né, equilibrar muito bem essa questão de família e trabalho, né, facilidade aí de alinhar o interesse dos trabalhadores e gerentes, né? Acho que houve uma flexibilização nesse sentido, ok? Houve uma facilitação, né? Então, é algo que pode ser notado muito bem nessa pandemia, né, gente? E aí, turma, aí o seguinte, galera, eu queria, primeiro, eu vou interromper a gravação, né, porque o que a questão de matéria, ela foi explícita. Agora nós vamos bater um papo aqui sobre isso tudo que nós falamos, ok?